Jesus é Deus? Este é um tema muito controvertido. É, Geralmente é posto na forma de dogma. É um dogma que você não pode questionar. Não pode questionar porque as pessoas assim colocaram. Se você está dentro da igreja, você tem que aceitar então as proposições dessa igreja. Na verdade, nem sempre foi assim. Até a construção do dogma final, que aí por volta de 325, no concílio de Nicéia, é que esse dogma foi posto como verdade inquestionável. Mas até esse período, até 325 anos do início da era cristã, houve várias divergências a respeito. Né? A divergência mais séria foi de Arius, que questionava justamente que Jesus não era da mesma natureza de Deus, que era uma criatura de Deus. E essa questão ariana, né, os que acreditavam nessa vertente foram postos como hereges. Né? Bom, apesar de ser um dogma, que no mistério da fé, e por si só inquestionável, na verdade ele se torna questionável à medida que os teólogos, né, desse dogma buscaram respaldo nas escrituras, na Bíblia. Acontece que se você procurar na Bíblia afirmações que Jesus é Deus, você não vai encontrar. Outra coisa, qual é a necessidade de Jesus ser Deus? Será que houve uma necessidade? Bom, porque eu comecei a fazer um texto aqui e me perguntei, por que Jesus é Deus? Por causa dos milagres, curas e atos sobrenaturais como a ressurreição? Por estar escrito na Bíblia ou por sua interpretação? Só vai estar na interpretação. Porque a divindade de Jesus era necessária para mostrar a autoridade de Jesus em seu Evangelho? A questão que se coloca é o seguinte, como explicar Jesus? Né? Se ele não for Deus, se ele for só um homem, como explicar tudo o que ele fez? Bom, na verdade, não tem explicação. Sim, fácil e aplausível, não há. Mas explicar uma coisa, colocando ela como outra coisa, também não é uma condição viável. Um ponto interessante é a divindade de Jesus era necessário? A questão que se coloca é o seguinte, durante o período da evangelização pelos apóstolos, o início realmente da igreja primitiva, né, não havia este dogma. Se começou a se pensar neste dogma pelos pais da igreja, mas aí já foi após a morte dos apóstolos. Né? Então, por que na época os apóstolos não colocaram esse tema? A questão é muito fácil, porque, na verdade, eles não encontraram grandes dificuldades para evangelizar, tendo em vista que eles possuíam carismas, né, como está escrito na Bíblia. Então, carismas são o quê? São, na verdade, poderes sobrenaturais. Eles podiam, assim como Jesus, fazer curas, milagres, né? Então, isso era um sinal de que eram pessoas que tinham um Deus, que representavam um Deus. As pessoas naquela época acreditavam mais em sinais, não é? Então, após a morte dos apóstolos, se perdeu essa parte, né? Aí imagino que a evangelização ia ter dificuldades. Por quê? Você chegava para um povoado, uma cidade, e vinha falar de Jesus e de Deus,
E as pessoas questionavam: bom, esse homem nasceu virgem? Bom, eu tenho aqui um Deus que também tem essa história parecida. Né? Aquelas religiões lá, muitas religiões guardam histórias correspondentes a Jesus. Temos o deus Horus no egípcio, né? Temos Mitra, da Pérsia, Baco e Hércules, né? Da Grécia e da Roma. Então, que eram personagens, deuses, né? Dessas regiões em que guardam muitas semelhanças com Jesus. Temos também a lenda de Krishna, uma lenda indiana que praticamente tem semelhança quase idêntica à biografia de Jesus, à bibliografia de Jesus. Aí a pessoa poderia perguntar: vem cá, esse homem que você está falando de Jesus é homem ou é um Deus? Porque eu tenho aqui um Deus que também nasceu de uma virgem, que também ressuscitou dos mortos. Então, como é que as pessoas iam assim, avançar na evangelização, né? Então, provavelmente, os primeiros pais da igreja procuraram avançar nessa questão. E esses primeiros pais da igreja, se você ler eles, entre alguns aqui eu coloquei Justino Marte, Inácio de Antioquia, Orígenes e Clemente de Alexandria. Se você verificar o pensamento deles, basicamente é uma influência do pensamento grego aplicado ao cristianismo, aplicado ao estudo de Jesus e a identificação dele como Cristo, Messias. Por quê? E eles, no pensamento grego, havia a noção de que o início do mundo se teve, na verdade, com a sabedoria, a inteligência, que era desvinculado, teve um início anterior ao início material. Então, primeiro a sabedoria, depois o mundo material, e para gerar a ordem do universo. Primeiro você deveria saber, ter inteligência, para depois ter um mundo material. Bom, essa sabedoria, ou inteligência, palavra, era dita como Logos. Então existia o Logos, que seria o Logos divino, a fonte primeira, a inteligência suprema, que criou tudo. Então, na verdade, e eles então viram que lá no Evangelho de João, principalmente, lá tem a questão do verbo, né? O verbo, no princípio era o verbo. Então eles identificaram logicamente que aquela passagem se referia a Jesus e que o verbo, que é uma tradução quase idêntica ao logos, né? Então aquele conceito de logos e verbo se referindo a Jesus se adequou ali à filosofia, ao método grego. Então, se Jesus possuía a sabedoria, logo possuía o Logos, então logo ele era um Deus. Se não era o Deus criador, era um Deus da mesma natureza. Qual a natureza? Possuía uma sabedoria. E eles demonstram até porque Jesus conseguiu, além de toda a sabedoria moral, as curas e milagres, ele ressuscitou. Então ele tinha poder sobre a vida, poder sobre a morte.